Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente como que está a sua situação econômica e financeira. Haja visto o balanço do dia 31 de dezembro de 2022 já está disponível dessa empresa e agora já estamos aí entrando na sequência aí com as divulgações dos balanços do primeiro trimestre de 2023. Portanto, a última informação dessa empresa ainda é de 31 de dezembro de 2022. E é mais uma empresa do setor elétrico, é a Taesa, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., que é uma das empresas mais requisitadas aqui também no canal. E a Taesa, que já passou pelo canal, estamos atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos para fazer a atualização da situação econômica e financeira da Taesa. E a solicitação partiu do Vinícius Santos Ribeiro, grande Vinícius Santos Ribeiro, que bom ter você conosco, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Taesa foi o Ricardo Oliveira, grande Ricardo Oliveira, que bom ter você conosco, seja bem-vindo, prazer poder lhe atender também, Ricardo. E também quem sugeriu foi a minha amiga Márcia Ferreira. Oi, Márcia, que bom ter você com a gente, Márcia. Seja sempre bem-vinda. É um prazer poder atender a vocês, é um prazer poder atender a todos vocês de uma forma geral. Basta entrar aqui no canal Silas Negraf e manda a sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá um like, vem ajudar a construir o canal Silas Negraf. E todo esse processo de análise aqui, inclusive, você também pode aprender a fazer toda essa interpretação das demonstrações contábeis através do nosso curso que está disponível lá na plataforma Hotmart, curso de análise e balanços para investimentos. De uma forma rápida, fácil, didática, você consegue aprender a entender o que está dentro das demonstrações contábeis e avaliar se uma empresa está boa ou não, se ela é cara ou não, num determinado momento. E tudo isso você pode aprender lá na plataforma Hotmart. Aqui no vídeo, na descrição, nós temos o link de acesso. Basta clicar ali que você terá acesso à plataforma Hotmart. E o custo bem baratinho, apenas R$40 o curso de análise e balanço. Agora, se quiser evoluir um pouquinho mais, também temos o curso de Valuation. Também está disponível lá na plataforma Hotmart e será um prazer ter todos vocês conosco lá na Hotmart também. Mas vamos falar da Taesa, então. E para isso não nos custa nada aqui recontar um pouco a história, para quem não conhece, entender o que é a Taesa. Lá na década de 90, no final dos anos 90, nós começamos a ter todo um processo de privatização aqui no Brasil. E um dos setores que passou por esse processo foi o setor justamente de energia. E aí as empresas elas foram praticamente desmembradas para facilitar o processo de privatização. E aí foram formados grupos e consórcios de empresas para participar desse processo. E um dos grupos era formado lá pela Civil Engenharia, junto com a Camargo Correia, que adquiriu um dos lotes da transmissão de energia elétrica aqui no Brasil. E o outro grupo era o Grupo Enel, e o Enel também adquire mais um pedaço também do setor de transmissão de energia. Aí, esse grupo, primeiro, da Civilha, com a Camargo Correia, eles formaram uma empresa chamada Nova Trans. E já o grupo da Enel formou uma outra empresa chamada TSN. Só que na sequência, esse grupo da Enel já adquire a Nova Trans e passa a ser uma empresa só. Já no ano de 2003, aí chega uma empresa italiana, a Terna S.p.A., para participar também de todo esse processo aqui. E adquire essa empresa agora formada pela Nova Trans e a TSN. E aí, já na sequência, no ano de 2006, eles fazem o IPO. E aí, com o IPO, com a entrada de recursos, passa a fazer uma série de aquisições espalhando a participação dessa empresa pelo Brasil. E aí troca o nome para Transmissora do Atlântico. Daí, na sequência, já em 2009, nós temos uma troca de comando dessa empresa que passa agora a ser comandada pela CEMIG, que adquire uma fatia significativa dessa empresa, da Transmissora do Atlântico, e também um fundo de investimentos, o Fundo Coliseu. E aí troca o nome, aí passa a ser Taesa, Transmissora de Aliança de Energia Elétrica S.A. Agora, como Taesa, sob o comando da CEMIG e do Fundo Coliseu,
continua todo no processo de aquisição, tanto é que vai se espalhando por praticamente todo o Brasil. A Taesa está presente em 18 estados, tem mais de 13 mil linhas de distribuição espalhadas por todo o Brasil. E agora, mais recentemente, daí troca também um dos controladores, que era o Fundo Coliseu, hoje passa a ser a ISA Investimentos, que passa a ter uma fatia significativa da Taesa. A ISA tem 26% do capital da Taesa e a CEMIG permanece com 37% de participação dentro da Taesa. E para que a gente possa saber como que está o desempenho da Taesa ao longo desses últimos anos aqui, eu trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e agora de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Taesa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Transmissora Aliança de Energia Elétrica, a Taesa, e como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também o ano de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Taesa. Começando aqui pelo ano de 2019, esse total de ativo. O que quer dizer esse total de ativo? É tudo aquilo que tem dentro da empresa. Então, se nós pretendemos saber qual é o tamanho da empresa, nós vamos olhar esse total de ativo. Aqui está o tamanho da empresa. É uma empresa de 11 bilhões 292 milhões de reais, é o tamanho da Taesa. E a Taesa, como ela é uma holding, né, participando aqui do capital de diversas empresas relacionadas ao setor, então ela vai ter um volume alto aqui em investimentos. Já no realizável longo prazo, nós temos aqui os chamados ativos financeiros das concessões. Então, por quê? Porque o setor de energia elétrica é um setor de concessão. Então, a empresa tem o direito de explorar uma concessão. E esse direito ele tem um determinado prazo que depois aí vai sendo renovado, né, ao longo do tempo. E esse valor todo dessas concessões aparece aqui no realizável longo prazo. Já nessa parte de cima, nós temos o capital de giro, que é o ativo circulante, que lá em 2019 fechou em 3 bilhões 568 milhões de reais. A empresa fecha 2019 com 82 milhões em caixa, dinheiro em caixa, banco aplicação, 128 milhões em contas a receber e ativos, outros ativos circulantes, que são os direitos de uso da concessão no curto prazo, no valor de 3 bilhões 255 milhões de reais. Chegando em 2020, a Taesa agora é uma empresa de 14 bilhões 105 milhões de reais. Aumenta aqui os ativos financeiros de concessão de longo prazo, diminui os de curto prazo e, consequentemente, temos uma diminuição do capital de giro, que cai para 2 bilhões 360. Apesar da queda dos ativos circulantes, dos demais ativos circulantes, ela tem aqui um aumento no volume de dinheiro em caixa que fecha com 896 milhões lá em 2020. Chegando em 2021, a Taesa agora é de 15 bilhões 895 milhões. E como eu falei para vocês, que ela vem ali numa sequência de aquisições, então aumenta aqui o realizável longo prazo para 10 bilhões. Aqui temos também no capital de giro uma pequena queda, fechando em 235, diminui o volume de dinheiro em caixa para 384 milhões, aumenta o contas a receber para 212 e também uma pequena elevação nos outros ativos circulantes, os ativos financeiros de concessão. Em 2022, a Taesa agora é uma empresa de 17 bilhões 309 milhões de reais, com aumento no capital de giro, que vai para 3 bilhões e 89. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 1 bilhão e 83. Aqui uma certa estabilidade no contas a receber e um aumento nos ativos circulantes de curto prazo relacionados à concessão. Então, o que nós observamos? Que a Taesa, ela vem aqui numa crescente, que a Taesa, ela continua investindo, continua através de aquisições, aumentando toda a sua capacidade de transmissão de energia e, consequentemente, de geração de resultados. Olhando agora o passivo, nós vamos encontrar qual é o endividamento da empresa, quanto que ela usa de capital de terceiros e quanto que ela usa de capital próprio. O endividamento é o capital de terceiros, 6 bilhões 302, que a empresa terá que pagar. No curto prazo, passivo circulante, no longo prazo, passivo não circulante, e o total do endividamento que lá em 2019 fechou em 55,8%. Ela trabalha com capital próprio de 4 bilhões 990, 44,2%. No ano de 2020, aumenta aqui o capital próprio para 6 bilhões e 25 e também o aumento do endividamento, principalmente com a utilização de financiamentos de longo prazo. E o endividamento agora fecha com 57,3%.
Em 2021, o endividamento vai para 9 bilhões 210, 57,9%, mas sempre utilizando o longo prazo. E fecha agora 2022 com uma dívida total de 10 bilhões 738 milhões de reais, sendo que 9.717 é de longo prazo. 62% é o tamanho da dívida da Taesa. Então, todo esse crescimento aqui que nós estamos observando, grande parte dele vem sendo feito através da utilização de capitais de terceiros, através de financiamentos de longo prazo. E todo esse crescimento é para quê? Para gerar faturamento e, consequentemente, gerar resultados. E isso tudo nós vamos enxergar aqui, ó, demonstração de resultados do exercício na DRE. E na DRE ele vai nos mostrar quanto que a empresa fatura e quanto que a empresa ganha e como que os recursos são gastos na operação. Começando 2019, faturamento de 1 bilhão 839 milhões, no ano de 2020, 3 bilhões 561, no ano de 2021, 3 bilhões 472, e agora esse ano de 2022 o faturamento ele cai para 2 bilhões 616. Ao analisar lá nas notas explicativas como que é composto esse faturamento, vamos ver que aqui nós temos lançado também dentro da receita líquida de vendas uma correção monetária, uma atualização de valores referentes à prestação do serviço, que esse ano eles lançam um valor bem menor nessa atualização monetária aqui, razão pela qual o faturamento ele acaba sendo menor. Olhando já nessa linha azul que eu coloquei aqui, que é o lucro bruto, quanto que eles têm de lucro entre o que eles geram de receita de venda do serviço, menos o custo do serviço prestado, forma um lucro bruto. 1 bilhão e 200, 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 800, 2 bilhões e 100. Aí nós temos a despesa operacional, que é a despesa administrativa, financeira, comercial da empresa, fechando aqui a despesa operacional. No caso da Taesa, ela registra aqui um ganho de equivalência patrimonial. Por quê? Pelo fato da Taesa ser uma holding, por ela ter participação em diversas empresas dentro do setor de energia, o ganho gerado nessas empresas aparece aqui como ganho de equivalência patrimonial, que era de 369, foi para 833, 781 e 564 milhões agora em 2022. E aí, consequentemente, tudo isso aqui vai ajudar a gerar esse resultado de baixo, que é o lucro líquido, que lá em 2019 era de 1 bilhão 106, em 2020, 2 bilhões e 200, em 2021, 2 bilhões e 200, e agora em 2022, o lucro ele recua para 1 bilhão 449 milhões de reais. Olhando ainda mais atentamente essa DRE, vamos ver esse númerozinho do lado do lucro aqui, ó, 60,1, 63,5, 63,8 e 55,4, que é chamado de margem líquida. É quanto que a empresa ganha líquido e limpo de tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, despesa operacional, os ganhos, equivalência patrimonial, o resultado financeiro, impostos, sobra esse valor aqui, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho nos gráficos de rentabilidade. Olhando agora a situação financeira da Taesa, olhando mais de perto, nós vamos ver ali dois gráficos, a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, e esse índice ele sai com 1,42 lá em 2019, 1,36 em 2020, 1,33 em 2021 e 1,24 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,24, quer dizer, ela tem recursos para pagar toda a sua dívida independente do tempo. Já a liquidez corrente mede só o curto prazo. No dia a dia, a empresa tem dinheiro para pagar as suas dívidas no dia a dia, o índice sai com 3,58, diminui para 2,80, cai para 1,51 e agora sobe para 3,02. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Taesa tem R$3,02. Paga, sobra bastante, mostrando que é uma empresa que não tem problemas financeiros, trabalha com muita folga financeira. Já o endividamento nesse outro quadro vai nos mostrar qual é o tamanho e o comportamento da dívida da Taesa. Ela sai com 55,8%, diminui ali um pouquinho para 57,3%, fecha ali praticamente estável com 57,9% e esse ano ela sobe um pouquinho para 62%. De tudo que a empresa tem, ela deve 62%. Nesse outro quadro aqui, agora sim, trazemos aqui a margem líquida, que é o nosso primeiro gráfico ali, que é aquilo que nós mostramos há pouco na DRE. O ganho 60,1%, aumenta para 63,5%, 63,7% e fecha esse ano com 55,4%. De tudo que a empresa gera de receitas, ela ganha 55,4%.
Já a rentabilidade do ativo é quanto ela ganha em relação ao que foi investido na empresa. 9,8%, sobe para 16%, cai para 13,9% e agora cai para 8,4%. Em relação a tudo que ela investiu, ela gera um ganho de 8,4%. Já a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas, quanto que os acionistas da Taesa estão ganhando nos respectivos exercícios. 22,2% em 2019, 37,5% em 2020, 33,1% em 2021 e esse ano ganharam 22,1%. Ao ter as ações da Taesa, os acionistas ganharam em 2022 22,1%. Ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui temos também os demais indicadores relacionados às ações da Taesa. Uma ação da Taesa vale R$ 6,36, com base naquilo que tem dentro da empresa, que é o valor patrimonial. Já para você comprar uma ação da Taesa, você vai pagar R$ 11,67 com base nas ações preferenciais, R$ 11,67. Então repare que o valor de mercado é bem superior ao valor patrimonial, nos dando um ágio de 83% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial. Ao comprar as ações da Taesa, os acionistas estão pagando um ágio de 83%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,40, o que proporciona e está proporcionando um ganho de 12% para os acionistas com base no valor de mercado, diferente da rentabilidade do PL, que é com base no valor patrimonial. O dividendos por ação em 2022, a Taesa distribuiu R$ 1,60 a título de dividendos por ação. E a relação preço/lucro fecha em 8,34, quer dizer, os acionistas levam um pouquinho mais de 8 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela Taesa. Free float aparece ali 98,7% nas ações preferenciais. Então, de todas as ações preferenciais, praticamente 98,7% estão sendo negociadas livremente no mercado. Já as ações ordinárias, aí nós temos um índice bem menor, 37%, até por quê? Porque grande parte das ações, 37% estão na mão da CEMIG, 26% estão na mão da ISA Investimentos. E aí nós temos 37% das ações ordinárias girando livremente no mercado. E fechando ali também o Tag Along vai nos mostrar qual é a garantia que o acionista minoritário está tendo em relação aos acionistas majoritários caso a empresa fosse vendida. Então, como o Tag Along ele é de 100%, isso quer dizer o quê? Se a empresa for vendida, é garantida para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que seria dado aos acionistas majoritários. E fechando aqui também, trago esse gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Taesa ao longo dos últimos 5 anos. Olhando lá no comecinho do gráfico, lá em 2018, as ações da Taesa eram vendidas a R$ 7,00. E aí, durante 2018, ela vai ter uma estabilidade e a partir de 2019, ela começa uma sequência de altas que você vai vendo ali à medida que o gráfico vai avançando, chegando no final de 2019 com as ações cotadas praticamente a R$ 10,00. Vem a pandemia, tem uma pequena queda, mas a empresa logo na sequência se recupera e fecha 2020 praticamente cotada ali na faixa de R$ 11,00. Entrando 2021, a Taesa apresenta mais uma sequência de altas, batendo ali praticamente R$ 14,00, isso lá no mês de abril de 2021. Aí na sequência ela cai um pouquinho e volta a subir agora em 2022, atingindo perto de R$ 15,00 o valor de uma ação da Taesa. Na sequência daí vai chegando no final de 2022, entrando agora em 2023, as ações elas caem e passam a oscilar ali na faixa de R$ 11,60, R$ 11,70, que é a cotação que a ação vai apresentando agora nesse último dia 18 de abril, quando dá a gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que as ações tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Taesa S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., que, como eu falei para vocês, uma das empresas aí que é considerada uma estrelinha aí da Bolsa, né, pelos números que ela constantemente vem apresentando, e hoje é uma das maiores empresas aí do setor de energia, especializada na parte de transmissão, né? Então, todas essas linhas de transmissão que você vê aí, mais de 13 mil
quilômetros de linhas de transmissão, pertence à Taesa, presente aí em 18 estados. E naturalmente que para a gente fazer investimentos em ações, nós temos que saber escolher em qual empresa nós queremos investir. E para tanto, as dicas, né, que a gente sempre passa aqui, em primeiro lugar, você tem que entender que ao comprar ações, nós estamos entrando sócios de alguém. Nós temos que saber com quem estamos nos associando, quem está por trás dessa empresa, qual é a história que ela tem até o presente momento, que aí através da história a gente já começa a imaginar e também a ter uma perspectiva do que irá acontecer no futuro. Mas, além de tudo isso, é fundamental saber como que ela está financeiramente, como que ela está em termos de endividamento, porque isso envolve o risco no investimento. E aí nós temos que ter um outro olhar voltado para a lucratividade e a rentabilidade, onde nós vamos encontrar o retorno. Então, nós vamos avaliar risco e retorno dentro desses investimentos. Naturalmente que para comprar ação de uma empresa, para entrar de sócio de alguém, nós temos que entrar de sócios de quem seja gerador de lucro e que apresente um baixo risco. E por fim, basta saber o que? Qual é o melhor momento de entrar? Quando que a ação está cara, quando que a ação está barata, para a gente poder fazer os nossos aportes e entrar de sócio dessas empresas. E ao entrar de sócio dessas empresas, é só acompanhar, ver se ela continua mantendo a regularidade naquilo tudo que a gente já havia estudado anteriormente, porque só assim é que nós vamos conseguir construir um patrimônio. E esse patrimônio lá na frente é para nos dar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos a todos vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.